Boa tarde e bem-vindos ao webinar de lançamento da revista Tendências de Turismo em 23-24. Esta é a 17ª edição de um projeto que o IPDT iniciou em 2007 e que desde esta altura temos vindo a marcar a agenda do turismo nacional com esta publicação e que hoje apresentamos mais uma edição e esta aqui com algumas particularidades que vos explicarei dentro de momentos. Este projeto do IPDT, o Turismo em, associado ao Barómetro do Turismo e à Conferência Internacional, é efetivamente um dos pilares centrais da nossa atuação enquanto investigadores de tendências e produtores de conhecimento e soluções para as empresas e para os destinos. Com a produção deste anuário do turismo, pretendemos também partilhar boas práticas, projetos diferenciadores que refletem valores de sustentabilidade e inclusão, mostrando o que melhor se faz no país e no mundo. Para o lançamento, organizamos este webinar, onde pretendemos, além de apresentar alguns dos temas explorados na revista, discutir também o presente e o futuro do turismo, com especial incidência em Portugal. Que desafios, que oportunidades, que prioridades, no fundo, pretendemos traçar algumas ideias-chave que devem nortear a atuação das empresas e dos destinos no ano que se aproxima e também no futuro. Para darmos início ao nosso programa, eu gostaria de passar a palavra ao nosso anfitrião, Luís Pedro Martins, Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, e nosso anfitrião, não só parceiro, porque estamos a emitir exatamente a partir das instalações da Turismo do Porto e Norte, quentinhos, numa tarde fria de dezembro, mas muito bem recebidos, com o acolhimento e o calor que normalmente nos proporciona o Luís Pedro e a sua equipa. Portanto, Luís Pedro, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, por nos receberes aqui na Casa do Turismo do Porto e Norte, e deixo-te a palavra para estas boas-vindas e pontapé de saída para o nosso webinar sobre o presente e o futuro da indústria do turismo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Permitam-me um primeiro cumprimento ao Jorge Costa e a toda a equipa que tenho aqui também hoje no Turismo do Porto e Norte do IPDT. Aproveitar para felicitar, nós já tínhamos abordado estas questões numa conferência organizada pelo IPDT há uns dias atrás, onde tivemos a oportunidade de realizar uma interessante discussão sobre estes temas, sobre as tendências do turismo, e hoje aqui com um painel de oradores, de convidados, na sua totalidade, em boa verdade também amigos, quem eu aproveito para cumprimentar, mandar um forte abraço para o Algarve, para o Hélder Martins, também um abraço para o António Vidal e também um abraço para o Bernardo Trindade, não esquecendo, para além das suas funções, é também o Presidente do Conselho Estratégico do Turismo do Porto e Norte. Sintam-se por isso todos cumprimentados e bem-vindos aqui a este espaço, uma vez mais, de transmissão, de conhecimento, que é essa uma das funções também principais de todos nós, poder partilhar tudo aquilo que vai sendo, todas as tendências que vão emergindo aqui no setor. Estas tendências, de uma forma ou de outra, alteram a forma como as pessoas viajam, desde as tecnologias mais recentes, às mudanças de hábitos nos consumidores. Nós procuramos perceber como é que estas tendências poderão influenciar o atual ecossistema turístico e também de que forma é que podemos todos nós adaptar-nos a elas. Nós aqui, em particular no Porto e Norte, como é que nós estamos a fazer face a estas tendências? Como é que nós estamos a abraçar, tirando aqui partido também destas oportunidades? Bom, em primeiro lugar, no nosso plano estratégico de 24-30, inclui ações muito concretas que permitem abordar e trabalhar as seguintes tendências, algumas delas que o Jorge Costa já teve a oportunidade de falar. A sustentabilidade, a personalização de experiências muito significativas, como o slow travel, a saúde e bem-estar, tecnologia, realidade aumentada, realidade virtual, biometria, o leisure, o trabalho remoto, os nómades digitais, a inteligência artificial, a automação e também o Big Data. Em primeiro lugar, nós temos um compromisso com o desenvolvimento sustentável do nosso destino. Não vale a pena perder muito tempo sobre
a importância desta matéria. Hoje já todos percebemos que quem não tratar dela irá ser preterido para outros territórios, e por isso nós, no Dia Nacional da Sustentabilidade, organizamos um evento com os nossos parceiros, empresários, organizações, enfim, os nossos stakeholders, líderes aqui da indústria, onde lançámos um movimento para a sustentabilidade, I Mean Sustainability, um movimento que pretende encorajar as empresas de todas as dimensões, pequenas empresas, microempresas, encorajá-las a adotarem práticas sustentáveis e acelerar a sua transformação sustentável. Já agora, uma pequena nota. Podíamos fazer isto pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto é aquele que nós não queremos prosseguir, e digo porquê. Porque é aquele que nos leva diretamente para algo que devemos todos evitar, e eu tenho sido muito frontal, o Jorge Costa sabe disso, já em vários fóruns, que é o greenwashing. E nós não podemos andar a comprar certificações, por mais rápidas que elas sejam, e que depois as possamos utilizar. E temos que tentar resistir a esta tentação. E por isso fizemos o caminho mais longo. E o caminho mais longo é, colaborando e tendo aqui como parceiro o IPDT, tornar-nos filiados da GSTC, a Global Sustainable Tourism Council, e a partir daqui iniciar uma jornada que levará no primeiro momento à certificação de todas as nossas empresas do setor do turismo, e só depois delas estarem certificadas, candidatarmos o território também a uma certificação enquanto região de turismo. Vai demorar mais? Vai certamente. Mas é também um trabalho mais sério e, no final, mais verdadeiro, e fará com que o turista... eu costumo dizer que nós passamos da fase do diagnóstico para a fase das certificações, mas depois vamos passar à fase da avaliação, que é aquela em que o turista vai tentar perceber se houve, de facto ou não, alguma diferença. E naqueles casos onde perceber que foi enganado, o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Portanto, nós não queremos enganar, queremos fazer isto da forma mais correta. Depois também lançámos e estamos para lançar agora, dia 9 de janeiro, uma outra ferramenta que eu julgo que seja já um benchmark nacional, que é um marketplace regional de experiências turísticas, e aqui o António Vidal poderá também acrescentar algo para a importância que terá esta ferramenta. É muito relevante, é um projeto decisivo aqui também para o desenvolvimento turista da região. É um ecossistema que tem por objetivo aumentar a maturidade digital das empresas de animação turística da região, é por elas que vamos começar, mitigando atuais condicionamentos de desenvolvimento de negócios em territórios de baixa densidade, por exemplo, e permitir a eles todos virem para a frente de palco, naquele que hoje é de facto o palco onde todos os consumidores vão buscar as suas propostas, que é de facto no digital. Não vou perder muito mais tempo porque o tempo corre, e queria ainda deixar aqui mais 2 ou 3 notas, e uma delas passa por vos explicar que queremos fazer de facto uma análise de dados muito aprofundada, implementar análise de Big Data, poder entender melhor os comportamentos e preferências dos turistas, ter também uma previsão preditiva, e aqui aproveitando a inteligência artificial, antecipar futuras tendências de viagem, permitir estar à frente das mudanças de mercado. Eu disse há pouco no Congresso da PAVT, há uns dias atrás, que esta será a nova iliteracia. Quem não tiver de facto dentro deste tema, quem se afastar deste tema, afasta-se de facto do mundo real. É um tema que a mim tanto me entusiasma como me assusta, mas tenho a certeza absoluta que me assustará tanto mais quanto maior desconhecimento eu tiver sobre esta questão. Por isso é que nós estamos a tentar entrar nela a fundo e trazê-la também para dentro da organização. Depois de ter aqui um crescimento colaborativo, uma estratégia que promove um ambiente colaborativo entre todos os intervenientes da indústria do turismo, crescer juntos é sempre esse o nosso objetivo, usando aqui o conhecimento e estas tendências que estamos hoje aqui a partilhar e que o IPDT vai partilhando também, e agora junto desta publicação, nova não, que ela já não é nova,
mas da atual edição. Por fim, que tudo isto permita uma melhoria da experiência do cliente, é o nosso grande objetivo, utilizando informações obtidas a partir de painel de dados, melhorar a experiência dos turistas, levar a uma maior satisfação e a uma maior realidade. Nós ontem mesmo, eu tive a oportunidade de ver alguns dados, como foram mostrados pelo Jorge Costa, e estamos muito satisfeitos porque, em boa verdade, vamos conseguindo que o atual turista saia da região com um grau de satisfação elevado. Mas isso é hoje. Ninguém nos diz que amanhã, quando estas questões, por exemplo, da sustentabilidade, passarem a esta tal fase que eu falei há pouco, da avaliação, ninguém nos garante que será igual. Portanto, é bom estarmos todos update, estarmos na crista da onda, andar a acompanhar o estado da arte, daquilo que se vai fazendo. Por mais complexa que seja esta temática, será bem pior se estivermos afastados dela. Então, desejo-vos uma boa conversa, que pela experiência dos 3 oradores que seguem será de certeza absoluta, e nós estamos aqui a acompanhar a partir do Porto. Obrigado. Luís Pedro, muito obrigado. Muito obrigado por nos teres colocado aqui o contexto daquilo que são as grandes tendências e as grandes preocupações do turismo. Foi exatamente esse o objetivo da organização do webinar deste ano. No ano passado demos destaque às entidades regionais e ao turismo nas regiões. Este ano quisemos ouvir as empresas e, portanto, convidar-te a ti para fazer este contexto e convidamos também 3 entidades que muito dizem e muito fazem pelo nosso turismo para nos ajudar a explorar os temas da revista deste ano, Turismo 23-24, que pretendemos fazê-lo sem fazer futurologia, mas acima de tudo partindo de históricos, partindo de tendências, partindo de informação clara e objetiva, como temos vindo a produzir e aquela que as nossas entidades responsáveis por estas áreas o fazem, no fundo poder apresentar e fornecer aos decisores do turismo informações atualizadas, mas também pertinentes para a sua tomada de decisões. E assim eu passava a apresentar o nosso painel, que já foi referido por ti, que é composto pelo António Marques Vidal, presidente da APCAT, a Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, o Bernardo Trindade, que é o presidente da HT, a Associação de Hotelaria de Portugal, e o Helder Martins, que é o presidente da ETA, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Meus caros, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, obrigado por partilhar esta hora do vosso tempo connosco e, acima de tudo, por nos ajudar a refletir sobre o momento atual da nossa indústria, do turismo, e aquilo que se prevê venha a ser 2024. Se estamos ou não em vésperas de bater recordes, o que é que vai ser 24 com todas as incertezas, mas também com tudo aquilo que se conquistou até hoje e que é muito, apesar de todos os constrangimentos e barreiras que enfrentamos. E, portanto, eu ia gerir esta nossa conversa de uma forma muito aberta, no fundo, para conversar com os nossos mais de 300 participantes. E iniciava aqui pelo António, uma questão de ordem alfabética, eu também me chamo António, portanto, não vejam isto como preferência. António, na perspectiva da APCAT, tudo indica que, de facto, estamos em vésperas de bater novos recordes, e na perspectiva da APCAT, como é que avalia este ano de 2023? Como é que se estão a preparar, no fundo, para enfrentar aquilo que vem a ser o próximo ano? Bom, então boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e cumprimentar todos os meus colegas de painel. Indiretamente ao assunto, 2023 foi claramente um ano positivo, mas também, digamos que é um ano assimétrico. Se nós no setor dos congressos temos uma clara melhoria, mas de continuidade, portanto, não houve propriamente uma aceleração muito grande, mas também nunca houve uma redução grande.
No setor dos eventos cresceu também bastante, aí sim com áreas onde cresceu muito, outras áreas onde terá crescido menos, e o setor da animação turística, que tem um crescimento global e geral, mas também, digamos que um bocadinho de acordo com as realidades nacionais. Portanto, digamos que no interior, apesar de crescer, não tem um crescimento de valor tão grande como os destinos mais fortes, como seja Algarve, Lisboa, Porto, Madeira e também nos Açores, as ilhas principais. Portanto, isso porque a animação turística, como é uma atividade profundamente inserida no tecido local ou no tecido regional, portanto, acompanha muito esse tipo de oferta que os próprios destinos conseguem captar. E isso leva-me também diretamente àquilo que o Luís Pedro, portanto, referiu, e que nós estamos a colaborar ativamente com o Porto e Norte, porque a questão do marketplace para o setor da animação turística, principalmente para as nano-microempresas, que é uma realidade, portanto, não só nacional, mas digamos que até uma característica mundial, tem a ver com o facto de elas operarem no meio da natureza. Será claramente o desafio para 24, que é o ganhar espaço neste mundo digital e o conseguir promover os seus produtos integrados numa estratégia maior de promoção. Portanto, digamos que é a esse nível que o setor precisa em termos de aumento de vendas. E desde já agora também, portanto, refiro que o grande drama que o nosso setor, que é o setor que constrói conteúdos em cima do território, o grande drama que nós temos é efetivamente o desordenamento geral que Portugal tem. Portanto, Portugal tem uma crise de ordenamento e isso impacta muito neste setor, porque é um setor que tem que interagir com quase todas as áreas de governação e também de administração do território. E, portanto, isso é algo no qual as nano-microempresas gastam muito, mas muito tempo, o que implica gastar muito dinheiro para resolver problemas que deviam já estar resolvidos, até porque muitos deles são questões digamos que estruturantes. Portanto, isso é que é importante. António, muito obrigado. Muito obrigado por este primeiro enquadramento. Vamos ter a oportunidade de explorar alguns destes temas numa segunda ronda de questões. Eu cumprimentava agora o Bernardo e perguntava-lhe se no âmbito desta onda positiva de resultados oficiais que temos vindo a acompanhar, no que respeita a mais dormidas, mais hóspedes, mais proveitos por aposento, eu sei que a questão da inflação é um tema que preocupa bastante, enfim, o setor, em particular a HP, e, portanto, eu gostava de saber, Bernardo, na ótica da HP, na tua perspectiva, esta questão da inflação, mas também outros desafios que nos trazem até ao final deste ano, coisas boas, coisas menos boas, como fazes o balanço deste ano de 2023 na ótica da HP? António, deixa-me em primeiro lugar agradecer o gentil convite, e há bocadinho, quando te ouvi a dizer 2007, de facto a gente tem dois níveis de abordagem. Ou seja, por um lado a gente diz, passaram 16 anos. Eu estava contigo em 2007, quando lançaste esta revista, esta publicação, esta ambição. Mas, por outro lado, passaram estes anos e, portanto, são anos passados. Mas, visto do lado do copo meio cheio, dizer que estamos juntos, e estamos vivos, e continuamos aqui a procurar, no fundo, funcionar, atuar, acrescentar em cada uma destas nossas áreas. Cumprimentar também
quem nos recebe, o Luís Pedro Martins. Relembrar que temos Conselho Estratégico do Turismo Porto e Norte amanhã. Eu amanhã estarei no Porto com todos os nossos conselheiros a discutir coisas tão importantes que impactam fortemente a nossa região. E digo nossa região porque eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor no Porto, gosto muito de toda aquela região e acompanho há muitos anos a sua evolução, o seu crescimento. Cumprimentar também o Hélder e o António, é sempre um prazer estarmos aqui do norte a sul do país a debater o turismo. É bem o sinal do caminho cúmplice que o país fez ao longo destes anos. Nós podemos ter aqui ou ali visões diferentes, mas respeitamos-nos brutalmente, respeitamos muito o nosso espaço, a realidade que transportamos, e isto sente-se quando nós competimos com outros setores de atividade, isto sente-se. Ainda há dias no Congresso da APAFT, um jornalista que me perguntavam exatamente isto, mas parece que vocês consertam posições. Isso não é só uma questão de concertação, é sobretudo uma questão de maturidade. Perante os temas, nós conseguimos ter pontos de convergência e isso, obviamente, parece-me muito positivo. Finalmente, cumprimentar as muitas pessoas que estão a assistir a este fórum e, de alguma maneira, dizer-lhes que procurei, dentro da possibilidade, acrescentar face a esta grande ambição que o António e toda a sua equipe trouxeram nesta publicação. É evidente que nós estamos a terminar um ano que, do ponto de vista da receita, é um ano que corre muito bem. Ou seja, nós conseguimos recuperar muito mais rapidamente do que qualquer um de nós previa há 2 anos e meio atrás. Porque é bom não esquecer que, ao contrário de outros setores de atividade que se mantiveram abertos, e que se mantiveram abertos porque eram fundamentais, eram instrumentais no abastecimento à restante economia, à restante vida, nós, objetivamente, tivemos que encerrar. Nós, pela primeira vez na nossa história, tivemos que colocar os nossos colaboradores em casa, os nossos clientes em casa, tivemos que fechar unidades hoteleiras. 0 receita. E isso, obviamente, trouxe um conjunto vastíssimo de desafios que tivemos a oportunidade de ir fazendo face ao longo deste tempo. Mas o que é facto é que, em resultado de um trabalho feito ao longo de muitos anos por Portugal, pelas suas regiões, pelos seus principais protagonistas, nós recuperamos mais rapidamente do que prevíamos. E tivemos, em 2023, ainda anteontem, eu ouvia o Nuno Fazenda, o nosso secretário de Estado do Turismo, referir que nos 10 primeiros meses deste ano nós batemos recordes em 10 meses quando comparados com outras realidades. E isto é, de facto, muito, muito significativo. E este crescimento foi um crescimento que se sentiu um pouco por todo o país. Ele não é assimétrico, ele é consequente e está bem alicerçado. Como é evidente, nós tivemos também, e desde no pós-pandemia, fomos confrontados com 2 guerras, uma com a invasão da Ucrânia e, mais recentemente, com a guerra na Palestina, portanto, e com o ataque a Israel, que de alguma maneira configuraram, de facto, uma alteração no nosso quadro de funcionamento. As cadeias de distribuição mais clássicas que estávamos habituados a conviver foram rapidamente e drasticamente interrompidas. Isto teve implicações. Teve implicações ao nível de quê? Dos custos que são fundamentais ao normal funcionamento de uma atividade como a nossa. Daí o António, daí o Jorge Costa, referir esta questão da inflação. Nós tivemos que incorporar na nossa cadeia de criação de valor níveis de acréscimo de preços que não estávamos objetivamente à espera. Portanto, tivemos a pandemia, superámos a pandemia. Tivemos a guerra na Ucrânia, tivemos que nos reinventar, e nomeadamente em setores como a eletricidade e o gás, tivemos que encontrar formas alternativas de fornecimento. E temos agora esta instabilidade em torno do mundo árabe. E, portanto, este é claramente a gravitas, onde estamos a atuar. E, portanto, muitas das vezes, quando nos perguntam, mas então e 2024?
Bom, 2024, nós estamos preparados. Estamos preparadíssimos, temos um conjunto de vastos desafios. Falaste na inflação, e eu volto à minha vaca sagrada da questão dos recursos humanos, e é com gosto, mas é com gosto assumido, que hoje posso dizer de forma muito tranquila de que hoje o setor do turismo não só dignificou o normal exercício de uma atividade, como lidera no quadro da economia portuguesa o delta do crescimento dos salários nesta área. Portanto, significa que não é só dar condições de trabalho, mas é dignificar, através da remuneração dos nossos ativos, um pouco o esforço que estamos a fazer. Este trabalho está longe de estar terminado. É claramente um desafio que se coloca nos próximos anos. E há um outro aspecto aqui que obviamente não deixa de constituir preocupação. Como é evidente, Portugal, via turismo, lidera os crescimentos na União Europeia. Mas nós sabemos que há países, nomeadamente países que são importantes fornecedores de turistas para países como Portugal, que vivem hoje uma situação de recessão. E essa situação de recessão, quando as famílias têm que fazer uma opção em termos de gastar no gás, gastar na eletricidade, gastar na água, gastar na educação dos filhos, as opções de lazer não vêm propriamente como primeiras opções. E, portanto, isto pode ter, obviamente, repercussões ao nível das dinâmicas de procura por Portugal. E, portanto, em suma, Jorge, fazendo um bocadinho eu acho que o ano de 23 é um ano que corre bem do ponto de vista da receita, acompanhado também por um acréscimo de despesa por fatores que não controlávamos e pela circunstância de estarmos a remunerar melhor o fator trabalho. O ano de 2024 é um ano que nos mantemos otimistas, mas com a prudência necessária que resulta um bocadinho destas indefinições. Bernardo, muito obrigado. De facto, são questões importantíssimas. E dizer-te que sim, em 2007 nós estávamos juntos, foste tu que fizeste o lançamento na BTL, da nossa primeira edição. Portanto, é muito bom estarmos aqui, estarmos vivos e estarmos aqui ainda com esta energia para continuar a dar o melhor que temos à nossa indústria. Muito obrigado também por me lembrares desse momento único deste projeto e da nossa entidade. Hélder, também és um parceiro de longa data, as pessoas não se lembrarão, mas em 2004 o IPDT assinou o primeiro protocolo com então a ANRET para o lançamento do primeiro MBA em turismo em Portugal. E o Hélder Martins era o presidente da ANRET nessa altura. Ainda esta semana revi o protocolo que assinamos e que guardamos ciosamente, porque é das primeiras iniciativas que o IPDT levou a cabo quando da sua formação. Tínhamos constituído como associação em agosto do ano anterior, 2003, e, portanto, há este tempo também, e não foi por isso que nós vos convidamos para este painel de hoje, mas efetivamente são muitos anos envolvidos neste setor e os amigos ficam e as parcerias mantêm-se também, e, portanto, dar-te esta nota também que foi uma iniciativa que teve um longo caminho, inclusivamente o reconhecimento da Organização Mundial do Turismo pela Academia Aberta, que foi um dos projetos associados a este MBA. Mas, Hélder, para este tema de hoje, eu gostava muito de ter a tua opinião, eu sou uma pessoa que teve em vários cargos públicos e também privados agora, no âmbito do turismo. A partir do Algarve, como é que tu e a entidade que representas leem este ano de 2023 e como é que perspectivam 2024, Hélder? Olha, muito obrigado pelo convite, cumprimento os nossos colegas de painel e todos aqueles que estão a ouvir e dizer que estás-me de facto a recordar momentos bons. Eu, concretamente com o Bernardo, cada vez que nos encontramos, recordamos que de facto talvez a primeira ação dele como Secretário de Estado coincidiu praticamente com a minha primeira como Presidente da Região de Turismo, que se encontrávamos em Vila Moura, e também contigo ao longo destes anos todos. E ainda há dias, num trabalho que vocês estão a fazer, que eu reputo de extrema importância, em termos daquilo que é a procura do turista ideal para a Albufeira, estávamos à mesa e eu estava a voltar a lembrar-me. Isso é sinal que temos alguns anos e que vamos guardando memórias nesta questão. Deixa-me dizer também, aqui en passant,
que quando se fala no fim, há uma vantagem muito grande. E eu bastaria assinar por baixo tudo aquilo que o Bernardo disse para dizer 100% está aqui feita uma perfeita identificação daquilo que é a realidade, daquilo que é a questão. Eu hoje tenho um dia curioso neste aspecto. Tive uma manhã no Instituto de Emprego, na discussão num Conselho Consultivo das necessidades de recursos humanos, como o Bernardo disse, de formação, de alojamento, que é um problema estrutural para o Algarve. Eu não sei se não poderá ser considerado mais grave do que no resto do país. Agora estou aqui convosco e a seguir vou assistir no mesmo espaço onde estou à apresentação de um estudo da Universidade do Algarve que basicamente procura perceber porque é que tem vindo a haver uma demissão silenciosa no turismo. Porque é que as pessoas têm procurado outras atividades, porque é que também se tem de alguma forma demonizado aquilo que é trabalhar em turismo, que eu considero que é das coisas mais bonitas que há. Nós trabalhamos com clientes felizes. Se trabalharmos na saúde, trabalhamos com pessoas doentes. Se trabalharmos no social, trabalhamos com pessoas com problemas. Dizer-te que, de facto, como o Bernardo disse, depois dos anos terríveis que todos passamos, tivemos capacidade de resiliência, capacidade de recuperar, tivemos um início de época muito alta, um bocadinho atribulada, com uma questão, se temos mais portugueses, se temos menos portugueses. Isso tem a ver um pouco com aquilo que é o caminho que o Algarve pretende vir a encontrar, tem a ver um pouco com aquilo que são novas marcas a instalar-se no Algarve e, consequentemente, uma melhoria de qualidade de serviço e uma melhoria de preço. E, perante países e famílias que estão claramente em recessão, há de facto hoje muita gente que não pode fazer férias e temos que enfrentar essa questão. Este ano isso passou-se essencialmente com os portugueses, houve de facto um número de portugueses que não pôde vir ao Algarve, pese embora no alojamento classificado, no mês de agosto, que é o mês de excelência, os portugueses tenham baixado 0,1%, portanto não foi um significado por aí além, mas é algo que nos merece muita atenção, e estou a falar apenas na hotelaria classificada, quando, como se sabe, há outras formas de fazer férias no Algarve em termos de alojamento. Por outro lado, houve aqui algumas boas notícias, algum crescimento de outros mercados que veio de alguma forma complementar esta falta. O mercado americano, que é um mercado que tem vindo a crescer muito para o Algarve, algumas unidades de categoria mais elevada hoje já têm o mercado americano como primeira nacionalidade, agora que felizmente e finalmente vimos a possibilidade de voos diretos para os Estados Unidos a partir de Faro e de voos para Ponta Delgada, permitindo trazer americanos e canadianos que façam essa escala, é um desafio também grande, porque estamos a falar de turistas diferentes, turistas com um nível de exigência diferente, e o Algarve tem que estar preparado para receber estas pessoas, não só dentro do hotel, onde todos nós procuramos fazer o melhor que conseguimos, mas também fora, ou seja, o destino, como há pouco estava a falar o Luís Pedro, o destino tem que ele próprio ser visto como um todo e ser visto que, independentemente de haver pessoas que discordam, e eu não tenho uma opinião crítica sobre isso, que se fala na monocultura do turismo, o que é facto é que o turismo é uma atividade implementada, que gera emprego, que gera riqueza e que é fundamental ao Algarve. Outras atividades que têm tentado implementar-se, bom, não têm conseguido, a agricultura estava no bom caminho, não temos água, e portanto há aqui algumas questões que eu creio que todos nós temos que, de alguma forma, pensar. Dizer-te que este ano nós, a nível de recursos humanos, melhorámos um pouco na quantidade, ou seja, contratámos mais cedo, trabalhámos muito com várias entidades para conseguir encontrar os recursos humanos que precisávamos, mas a pergunta é se eles tinham a qualidade que seria desejável. Portanto, temos de trabalhar muito na área da formação, temos de trabalhar muito nestas questões das novas tecnologias, e eu também estive no congresso da APAVT e fiquei deliciado com aquilo que são as novas tecnologias associadas à nossa atividade, o que é que isso pode trazer, é um desafio muito grande, tal como vai ser um desafio muito grande, e é praticamente conhecimento geral, a instalação de novas marcas a um curto prazo no Algarve, marcas que nunca cá estiveram e que são marcas com um posicionamento muito alto. Por outro lado, a nível dos desafios, nós temos que estar muito atentos e são questões que não controlamos. A falta de água é um problema estrutural para o Algarve, muito grande. Há, de facto, grandes investimentos a começarem a dar passos, mas vão demorar anos a serem implementados. Por outro lado, nós temos que aumentar a qualidade, temos que resolver o problema de alojamento para os nossos funcionários. Não é possível nós irmos buscar funcionários onde quer que seja se não conseguirmos alojá-los condignamente. Temos que conseguir, da parte do governo,
o governo que vem agora, quando os governos entram, vêm sempre com novas ideias e com novas dinâmicas, conseguir de alguma forma que possamos apoiar os nossos funcionários, mas que não seja um apoio ou uma forma de pagar mais e que esse dinheiro vá todo para impostos. Porque não o subsídio de alojamento no Algarve, se calhar em muitos casos isso justifica, porque não os hoteleiros do Algarve serem considerados, agora que estamos a rever os PDMs, como entidades que fazem habitação social e nós podermos fazer habitação para os nossos funcionários, sendo que nós próprios dizemos logo à partida que essa habitação teria uma chancela de 50 ou de 100 anos que não pudesse ter outra utilização que não fosse essa. E dizer também que estes novos turistas que vêm para o Algarve vão constituir uma necessidade de reinvenção. Portanto, estejamos cá, hoje muitos dos problemas que eram há um ano atrás estão resolvidos, surgem outros, agora a dinâmica de um destino, e o Algarve tem essa dinâmica, vai ter que superar todas essas questões. Helder, muito obrigado por este sumário de questões. Apraz-nos saber que esta situação dos recursos humanos, como já o Bernardo dizia, e nós, como dizia o Luís Pedro há pouco, também lançámos há 2 semanas atrás uma edição especial de uma revista inglesa, onde fizemos uma vasta análise a estas questões mais prementes do turismo nacional. E, efetivamente, a qualidade dos recursos humanos, a quantidade e a qualidade dos recursos humanos são um problema. Por outro lado, há outras soluções interessantes e, como referiste, a situação do tema que a APAVT trouxe para a discussão, a questão da inteligência artificial e a questão da inovação, é muito também daquilo que a nossa edição deste ano trata, inclusivamente questões como o turismo sensorial, que é algo muito interessante. Eu lembro-me que num dos congressos da APAVT, que foi em Búzios, a convite do António Trindade, tive a oportunidade de ficar no Rio Internacional. E uma das coisas que não me esqueci mais do Rio, e eu já conheci o Rio antes da gestão do Porto Bay, era de facto a fragrância que nós sentíamos pelos corredores e pelos espaços públicos do Rio Internacional. Foi algo que me marcou e que não me deixou esquecer mais aquela viagem a Búzios, através da passagem depois por Copacabana e pelo hotel do Grupo Porto Bay. De maneira que estas questões da inovação, as questões das novas formas de olhar o turismo, são temas muito importantes que nós tratamos na edição deste ano. E agora, nesta segunda ronda, faremos uma ronda um bocadinho mais breve. Teremos depois o Luís Pedro encerrar esta ronda para nos dizer como é que estes temas e estas questões são vistas no âmbito do território, mas faria uma segunda ronda de questões aos meus amigos, no sentido de lhes pedir aquilo que, na ótica das entidades que representam e da sua experiência, qual devia ser a questão central da agenda turística do próximo ano. E aqui faço a ponte para outro tema, para outro projeto que o IPDT lançou já em 2021, que é a Agenda Turística Nacional, e que daqui a pouco, antes de concluirmos este webinário, eu darei mais informações, porque já há 2 anos que nós fazemos recolhas perfeitamente abertas de contributos para esta agenda, e então aproveitava já da vossa experiência e vasto conhecimento, se nos deixavam como prenda no sapatinho o tema central que gostariam de ver incluídos numa agenda turística para 2024. E passava a palavra ao António Marcos Vidal para partilhar connosco exatamente esta ideia que gostaria de ver numa agenda turística para 2024. Bom, quer dizer, vamos lá por partes. Se eu pensar no turismo como um todo, eu acho que há 2 questões pertinentes hoje em dia. Uma é a questão da sustentabilidade, mas principalmente já numa área em que as empresas têm que partir para conseguir regenerar. Não basta só criar propriamente sustentabilidade, mas tem que regenerar o seu próprio o espaço físico de atuação e os seus métodos. E outra é a questão do IA, que pode ser uma grande arma, se assim se pode dizer. Hoje em dia isto não é bom falar em armas, que ajudará exatamente as empresas a evoluir para criar uma maior sustentabilidade para o setor, em geral, do turismo. Se for falar do meu setor, que é um setor criativo, portanto, nós a questão da criatividade sempre esteve
no setor. Nós somos construtores de conteúdos e, portanto, digamos, temos um treino diário de conceber ideias, de construir projetos, aplicar projetos, vender projetos, portanto, aos nossos clientes, quer ao nível do setor dos congressos, quer ao nível do setor dos eventos, quer mesmo ao nível das experiências e do setor, portanto, lá da animação turística. Para nós, como eu disse, o nosso grande desafio continua a ser, infelizmente, as questões do contexto e do ordenamento. Portanto, somos um país com 1001 micropoderes que efetivamente retiram, sim, um estudo. Nós fizemos um estudo não propriamente científico, e claro que isto varia com a dimensão das empresas, mas cerca de 30% a 40% dos nossos proveitos desperdiçam-se, e atenção, isto é um número muito pesado, desperdiçam-se com as questões burocráticas e com as guerras das tutelas e com essa falta de coerência que há bocado, e como dizia o Bernardo, felizmente nós no turismo demos um grande passo e até grande parte disso foi feito enquanto ele era um político do ativo, portanto, digamos que tinha funções governativas, mas que infelizmente nos outros setores não se deu, e antes pelo contrário, hoje assistimos a tentativas de regresso ao passado, e isso retira para aquelas nano-microempresas em que têm 2 funcionários, e que é muito a realidade da parte da animação turística, é desastroso. Pronto, eu só dou um exemplo. Uma agência de eventos fez um evento em cerca de 20 praias em Portugal em 2018 e teve que contratar um funcionário a tempo inteiro só para tratar das questões burocráticas, das autorizações. Não teve um processo igual numa única, quer dizer, nas praias o projeto era igual, consistia num insuflável onde eram feitos jogos, e não teve um processo igual, não pagaram um custo igual, portanto, digamos que as exigências foram completamente dispares. Portanto, há aqui uma necessidade de concertação, de cooperação e de efetivamente de se trabalhar o território de Portugal como um todo. É certo que nós temos 2 regiões autónomas, mas mesmo assim Portugal como um todo, isso no turismo conseguimos ao nível da comunicação, conseguimos articular com as nossas regiões de turismo, portanto era conseguir levar esta mensagem para o resto, para a administração interna, para a defesa, para o ambiente, para a saúde, portanto, para todos esses setores que ainda continuam demasiadamente fechados em si mesmo e como tal não têm, desculpem estar a abusar, eu acho que a certa altura essas instituições perdem aquilo que é o desígnio nacional, que é de fazer um Portugal melhor. Pronto, digamos que ao nível do turismo em geral, volto a dizer, a questão da sustentabilidade como uma grande componente já da regeneração e a questão da inteligência artificial, ao nível destes nossos setores, esta desorganização que nos retira grande capacidade de construção e de criação. António, muito obrigado. Vamos colocar esse tema bem vincado na nossa agenda turística para 2024 e esperar que os nossos decisores sejam sensíveis a este nosso pleito. Bernardo, passava-te a palavra para recolher a tua opinião sobre o grande tema da agenda turística de 2024, ou os grandes temas, consoante achares melhor, na ótica da HP e da tua experiência também, por favor. Bom, muito rapidamente dizer-te que acompanho em conta, peso e medida as palavras do António. Eu estou completamente alinhado neste quadro de prioridades. E dizer também, porque, enfim, atuo no Algarve e sou muito, muito, muito sensível a esta questão que o Hélder trouxe aqui relativamente à problemática da habitação e dos transportes. O Algarve é a principal região turística do país e tem um tema aqui que não há em mais lado nenhum. Eu vou só dar este pequeníssimo exemplo. Nós lançámos no grupo Porto Bay, durante este ano de 2023, a atribuição a todos os nossos trabalhadores do passo social. E isto é a realidade na Madeira, é a realidade em Lisboa, é a realidade no Porto. Também queríamos que fosse realidade no Algarve. Ora, é impensável.
é impensável, porque a rede de transporte interconcelhio não existe. Pá. É insípida, não gera confiança, e o que acontece é que no fim do dia os nossos trabalhadores, obviamente, para se movimentarem, têm que o fazer de modo próprio, ou organizando-se com um colega. Nós estamos a ver internamente como é que aprofundamos este tema, para poder também permitir aos nossos trabalhadores idêntica vantagem. É um tema, de facto, muito difícil, porque a fiscalidade também não ajuda, não é? Nós atribuindo, isto é considerado rendimento, sendo considerado rendimento, previdência mais impostos, de repente, quer dizer, esta boa vontade não tem consagração. Estamos em reflexão. E, portanto, para dizer que também acompanho muito esta preocupação do Helder. Mas queria focar-me em 2 aspectos fundamentais. O primeiro tem que ver, voltando à questão dos recursos humanos, e tendo a noção daquilo que as empresas estão a fazer em sede de remuneração do fator trabalho, perceber que há hoje milhares de não portugueses que estão a trabalhar em Portugal. E esta integração plena deve ser feita. Ou seja, como é evidente, eu estou a simplificar os meios ou os modos de trazer estas pessoas para trabalharem em Portugal. Mas este trabalho tem que ser acompanhado por uma crescente dignificação. Que as pessoas possam ter, de facto, uma plena integração. Serem trabalhadores em Portugal com condições de se ingrar, com condições de habitabilidade. É um tema que deve, de alguma maneira, percorrer os governos, seja quem for, porque é um tema muito preocupante. E, finalmente, eu estive ontem na apresentação pública do novo aeroporto de Lisboa. Enfim, é uma opinião que já é uma opinião técnica, é uma opinião estudada, é uma opinião apaixonada, percebe-se, pelos elementos da Comissão Técnica Independente. Só que aquilo que eu não vi, e isso é que de facto me choca, é que não tratamos o curto e o médio prazo com a mesma dignidade com que o longo prazo devia ser tratado. A obra de Alcochete, do campo de tiro de Alcochete, tem duas questões que têm que ser pensadas, porque tal como foram apresentadas ali, não estão corretas. Uma delas muito fácil, 7, 8 anos para a execução do aeroporto de Alcochete, esqueçam, não vai acontecer. E não vai acontecer, e não é só por causa dos processos de licenciamento, das consultas e da execução da infraestrutura. Não. Nós não estamos a juntar muita da litigância que poderá acontecer em resultado da avaliação precisa de todo este processo. E depois outra questão. Tem que ver com o preço, com o custo desta obra. A certa altura, naquele entusiasmo, vem dizer-se que não resultará desta infraestrutura um peso sobre o investimento público e uma assunção por parte dos contribuintes. Querendo dizer que aquela infraestrutura que é a infraestrutura, é a terceira travessia, é o TGV, é a rede viária, serão os passageiros que, aterrando ou descolando do aeroporto de Alcochete, que vão pagar. Ora, isso, quer dizer, nem é um ato de fé, mas que não tem a mínima correspondência com a realidade. Isto são os 2 pontos, mas eu nem me quero, quer dizer, tivemos 50 anos nisto, portanto, o que me interessa neste momento é basicamente responder a esta questão. Então, e o curto prazo? Sim, porque o aeroporto de Lisboa não serve só Lisboa. Serve todas as regiões do país. Serve as regiões autónomas, como o António há pouco aqui referia. E, portanto, nós temos que encontrar alternativas. A pergunta que eu faço, se o país se pode dar ao luxo de estar a dispensar procura. Dispensar interesse por Portugal. Repare, quando nós dizemos que, direta e indiretamente, o turismo já representa 20% da criação de valor e do emprego, isto é muito significativo. Isto não é passível de ser glosado ou ser diminuído.
E mesmo os marialvas que, por trás dos ecrãs dos computadores, dizem que o país não pode ser turismo. Eu respondo, que alternativas temos nós? Porque é esquecer-se do que é que o turismo alimenta. O turismo alimenta um conjunto vastíssimo de setores de atividade, mesmo os mais tradicionais. Desde a indústria, ao têxtil, ao setor alimentar. Todos eles estão a prosperar este ano em resultado do crescimento do turismo. E nós não podemos ser indiferentes a isso. E, portanto, grandes preocupações, respondendo à tua pergunta, Jorge, é exatamente isto. Por um lado, a integração plena dos nossos imigrantes, e, portanto, dando-lhes condições para um bom exercício laboral, e olhar para a questão do curto prazo e médio prazo na principal infraestrutura aeroportuária com a mesma dignidade com que se olha para o futuro. Bernardo, muito obrigado. Permite-me só acrescentar uma coisa à tua preocupação, ou uma outra ideia à tua preocupação do aeroporto. O que é que vai acontecer a este daqui a 7 ou 8 ou 9 anos quando o outro estiver em funcionamento? Porque aparentemente é para deitar fora, não é? Mas enfim. Não, mas isso vamos, infelizmente, vamos continuar a debater, na certeza, porém, que eu não me cansarei de chatear até à medula todos os nossos responsáveis políticos, seja de que partido for, relativamente à problemática do curto e médio prazo. Nós temos que olhar para isto, não podemos dispensar procura. Portugal não se pode dar esse luxo. E claro que eu sou operador, claro que qualquer um de nós somos interessados, nós precisamos dos clientes do turismo, mas esta gente também precisa, o país precisa. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Bernardo, muito obrigado pelos teus contributos. Passava então ao Hélder, por favor, para nos deixar os seus contributos também para a agenda turística de 2024 na ótica da ETA, do Algarve e da tua própria experiência também, Hélder. Olha, muito rapidamente, o tempo está a acabar, pego as palavras do António para reforçar aqui uma palavra que se chama burocracia. Diz-se que a média no Algarve demora 7 anos a aprovar um hotel. Eu trabalhei num projeto que durou 30, portanto a média acredito que seja mais de 7. E portanto a burocracia, as taxas, as taxinhas, nós não dizemos que não queremos pagar. Agora, ter que ir, como o António citou, em 20 praias, há 20 organismos diferentes, há 20 formas diferentes de fazer. Hoje que vivemos no mundo tecnológico, que vivemos no ChatGPT, isto tem que ter alguma mexida. Por outro lado, eu esperava que em 2024 houvesse um aumento da força política do Secretário de Estado do Turismo. Eu não sou daqueles que defende que tem que haver um Ministro do Turismo, se houver tanto melhor, mas nós tínhamos um Secretário de Estado do Turismo e passámos a ter um Secretário de Estado do Comércio e Turismo, o que quer dizer que ele teve de dividir a sua atividade em duas áreas e deixou de estar a 100% connosco com o turismo. O que eu gostava de prenda no sapatinho era que o novo governo decidisse uma redução de impostos para as empresas e para as famílias, sendo que da parte das empresas não tenho dúvida que uma parte dessa redução seria canalizada para reforço daquilo que são as condições aos nossos funcionários. Como disse o Bernardo, nós hoje damos seguros de saúde, é evidente que este exemplo que ele deu, e bem, de dar um passe bom no Algarve, nada funciona, ainda temos um comboio que nem sequer é elétrico, e vamos ter um metro de superfície que nada vai funcionar, porque vai ser o estádio Algarve e Olhão, penso eu, portanto isto não resolve o problema. E mesmo o comboio não resolve, porque as estações estão longe daquilo que é a atividade. Mas diria que se houvesse esta redução, em que nós temos de conseguir todas as formas de pagar melhor aos nossos funcionários, nós só podemos ter uma atividade feliz quando as nossas equipas estiverem felizes. E aquilo que nós pagamos, com que se compram os melões ao fim do mês é importante, sendo certo que os aumentos de custos, de impostos, de taxas estão aí em cima. Era um sonho que eu tinha, mas acredito que poderá continuar a ser um sonho. E boas festas a todos, uma vez que penso que é a minha última intervenção. Hélder, muito obrigado. Agradeço a todos. Eu vou passar a palavra ao Luís Pedro Martins para nos fazer a ponte para o território para encerrarmos a nossa discussão, antes de passarmos brevemente também à apresentação da revista e ao encerramento do webinar. Meus caros, muito obrigado pelos vossos contributos, pelas vossas ideias. Vamos vertê-las devidamente sublinhadas na agenda turística de 2024 e espero que as possamos vir a discutir na nossa conferência, que será já muito, muito proximamente no início do ano, mas mais notícias em breve, como se costuma dizer. Luís Pedro, a palavra é tua para este ponto destas ideias para o território. Muito bem, muito obrigado. Eu também não vou demorar muito mais tempo, as intervenções foram muito elucidativas, como nós esperávamos.
Vou só fazer aqui alguns sublinhados, até porque quase todos atravessaram os mesmos temas. A questão dos recursos humanos, e hoje, felizmente, a ver algumas das instituições, das associações, a tratar do tema devidamente, com alguma coragem. Eu lembro-me, por exemplo, da tomada de posse do Bernardo Trindade, onde logo no primeiro dia disse ao que vinha nesta matéria. Outras associações estão a fazer o mesmo. Acho que sim, temos que enfrentar esta questão, até porque percebemos que hoje a oferta também para os nossos jovens que são formados em Portugal é diferente, viajam com mais facilidades, são atraídos por países que têm, de facto, ordenados vencimentos bem mais elevados, onde alguns deles não se pagam impostos. Eu há pouco vinha do Dubai e entrei em restaurantes onde tinha 5, 6 trabalhadores de 20 e poucos anos portugueses. Portanto, hoje é fácil para qualquer um destes jovens procurar essas alternativas fora do país. Pela mesma razão, nós temos que aceitar aqueles que queiram entrar e, como também aqui foi dito, e facilitar todo esse processo. Nós andamos há mais de um ano a falar deste tema e a dizer que é preciso facilitar, é preciso que os consulados também trabalhem esta questão de forma diferente. Só apenas estarmos aqui a perder tempo. Falou-se também na questão de alguns desafios ambientais, a crise climática. O Helder falou na questão da água, a falta dela, no caso. Na região norte não é por falta de água, às vezes temos problemas por excesso de água, temos uma costa, uma frente atlântica de mais de cerca de 160 km de extensão, com problemas também, em invernos que têm destruído não só a paisagem, mas também pondo em perigo algumas das atrações turísticas que tem a região. Isto vai ter tendência a agravar-se, de facto, temos que estar preparados para esta questão. Depois, o Bernardo disse aqui algo muito interessante que eu tenho feito nestas últimas intervenções, fiz contigo, Jorge, há pouco, que é o relembrar das circunstâncias. Porque muitas das vezes nós apresentamos números, e os números de facto são excelentes, quer gostem ou não gostem os críticos do turismo, mas por vezes nós próprios esquecemos de apontar as circunstâncias em que este sucesso é feito. E o Bernardo lembrou bem, convém recordar que nós, eu até digo em tom de brincadeira, só nos falta uma invasão de aliens, porque nós tivemos tudo. Tivemos uma pandemia, temos uma guerra na Europa, que impacta também junto de alguns dos nossos mercados, temos uma guerra no Médio Oriente, que no caso do Porto e Norte impacta, para além da questão humanitária, obviamente. No nosso caso, por exemplo, deitou por terra uma estratégia que tínhamos vindo a conseguir e a reforçar com o mercado israelita, por exemplo, e que está perdido não sei por quantos anos. Tivemos agora uma queda de governo e, mesmo assim, 21 mil milhões de euros o ano passado. Portanto, este valor era um valor mais do que suficiente para despertar aqui, de facto, atenções diferentes sobre este setor. E mais 2 ou 3 notas. É um setor, de facto, diferente e especial. E eu quero recordar, até porque estamos aqui também na presença de um ex-governante, que se eu procurar uma pasta onde existe alguma estabilidade e algum respeito pelo trabalho do antecessor, não estou com isto a dizer que tudo aquilo que veio de trás depois é aceito, mas em boa verdade, na maioria das questões, tem havido um respeito por aquilo que é transmitido, tem sido na pasta do turismo. E isso tem feito a diferença. Assim como faz a diferença entre a relação que existe entre regiões e agências, entre estas e o turismo de Portugal, tudo isto de facto também tem ajudado. Pode ser melhor, pode certamente ser melhor. Permitam-me, já agora aproveitar a oportunidade, no caso das regiões, pode ser melhor se houver, por exemplo, maior autonomia administrativa, maior autonomia financeira, se houver menos burocracia, se nós nas regiões pudermos ajudar a resolver algumas dessas questões da burocracia e não estarmos dependentes de Lisboa para tratar de alguns dos processos, reforçando sempre aqui a relação entre públicos e privados, se há setor onde ela é importante, é de facto este, e se conseguirmos resolver estas questões, acho que Portugal de facto tem tudo para dar certo, porque temos aqui algo que nos distingue de todos os outros, que são as pessoas. Mas permitam-me terminar com uma nota de alguma esperança. Não será certamente o Pai Natal, uma vez que as eleições estão em março, poderá ser o Coelhinho de Páscoa, ou então os dois aliados, ajudar na resolução daqui
de algo que foi dito pelos 3 oradores, estas questões burocráticas, a dependência de muitos outros ministérios no que diz respeito às questões do turismo. Não sei se será com o Ministério, estou como o Helder, mas pelo menos com uma Secretaria de Estado, e aqui acho que terá sido uma aposta que não foi, na minha opinião, a melhor aposta. Eu acho que a Secretaria de Estado do Turismo tem que ser só Secretaria de Estado do Turismo, sem outras questões aqui a criar ruído, num setor que já só por si é tão desafiante e que necessita de um governante que se concentre, de facto, no setor. Estamos em pré-eleições, esperemos que, independentemente de quem seja o partido que ganhe, tenha isto em consideração e que perceba de uma vez por todas aquilo que há muitos anos alguns dos estudiosos, alguns dos que olharam para o país vistos de fora, perceberam e que nós ainda insistimos dentro de casa em não perceber. O Bernardo conhece bem uma fundação que eu vou citar, a Friedrich Ebert, há muitos anos atrás, nos anos 90, dizia, olhem para o turismo. O Porter, quando esteve em Portugal nos anos 90, dizia, olhem para o turismo. Nós finalmente estamos a começar a olhar para o turismo. Não sei se ainda com a devida força com que o devemos fazer, mas acho que os resultados estão a obrigar, pelo menos que os mais céticos, de uma vez por todas, percebam que o turismo pode, de facto, ser uma grande mais-valia para o país. Mais-valia e um bom exemplo de como as instituições se interagem e se interligam entre si, exatamente como disseste, Luís Pedro. Muito obrigado também pelas tuas palavras, pelo teu wrap-up desta nossa conversa. Eu agradecia aos 4 a vossa disponibilidade. Vamos verter, como vos disse, estas ideias na nossa agenda turística para 2024 e agradecer-vos muito a vossa presença e a vossa colaboração. Chega o momento de vos apresentar a revista Turismo 23-24. Nesta edição temos um vasto conjunto de análises e artigos, muitos vão ao encontro dos temas aqui tratados, como não poderia deixar de ser. Dizer-vos que temos artigos da Organização Mundial de Turismo, do seu secretário-geral, que nos fala da organização e a sua visão para o futuro próximo do turismo. Temos também um artigo do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, que nos fala sobre como Portugal está a trabalhar o turismo e como é que pode posicionar o setor como uma alavanca da nossa economia. Temos também um artigo do Pedro Gaspar, do CEIA, que nos fala do turismo e das cidades, fala-nos da ação climática a uma só voz e da sua importância. Temos também Cláudia Camacho, que nos fala sobre turismo olfactivo e, portanto, uma das grandes inovações e que nos prende muito aos lugares e nos faz relembrar aquilo que foi a nossa visita, a nossa experiência. E também da Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp, que nos traz uma visão da Associação sobre as prioridades para o turismo nacional. Temos ainda um conjunto vasto de outros temas, de outras peças de investigação que oferecemos e que partilhamos, nomeadamente no que respeita ao potencial do turismo, do ciclismo no turismo, dos videojogos e na importância da promoção dos destinos através destas novas tecnologias, a importância cada vez maior do Google Maps, por exemplo, na experiência turística, a sinalética e as novas formas de sinalética e como é que podem potenciar o turismo, enfim, todos estes outros temas, mas para vos abrir o apetite, vamos passar um breve vídeo onde iremos desfolhar em primeira mão a Turismo 23-24 para que a possam conhecer melhor.
Bom, deixo aqui a capa para o vosso conhecimento. Está disponível a partir deste momento para aquisição no site do IPDT. Esperamos que seja de leitura útil e agradável para todos os que nos acompanham. Antes de terminar, gostava também de anunciar que a partir de amanhã nós vamos iniciar o período de recolha de contributos para a construção da agenda para o turismo em 2024, como já referi há pouco. Esta agenda do turismo é um projeto anual do IPDT que iniciamos em 2021 e cujo objetivo passa exatamente para escutar o setor do turismo e, em conjunto, definirmos prioridades para o ano que se avizinha, como foi o caso desta segunda ronda com os nossos convidados. Deixo-vos também o convite para participar no inquérito, que vos será enviado por e-mail a todos aqueles que se inscreveram no webinar, bem como nas nossas bases de dados que tradicionalmente colaboram neste nosso inquérito anual. Para encerrar, eu quero agradecer profundamente ao nosso anfitrião, o parceiro Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, parceiro de muitos eventos e muitos mais teremos, com certeza, e acima de tudo esta partilha de perspectivas e de valores relativamente ao turismo, que eu acho que é isso que faz a diferença, e foi isso que muito bem os nossos convidados foram apresentando ao longo das suas intervenções. Há uma diferença muito grande e nós que acompanhamos o turismo desde 1989, sabemos que nem sempre houve este entendimento, esta paz social dentro do setor. Hoje, fruto de toda a evolução, de todas as decisões tomadas, de todo o trabalho feito por públicos e privados, acho que chegamos a um patamar de qualidade cujos reconhecimentos nacionais e internacionais dão bem conta disso. Portanto, não vamos deitar fora os grandes jogadores que temos, não vamos deitar fora aquilo que construímos ao longo destes anos para o turismo, só porque alguns acham que temos que ser modernos e deitar fora tudo aquilo que se foi construindo ao longo de dezenas de anos. Acho que o setor está de parabéns e, portanto, vamos continuar a trabalhar nesse sentido, e nós no IPDT não baixaremos os braços naquilo que nos é permitido, que é partilhar com o setor o que poderá tornar o nosso turismo cada vez mais positivo. E, portanto, agradecer aos nossos oradores, ao António Marcos Vidal, ao Bernardo Trindade, ao Hélder Martins, pela disponibilidade e excelentes contributos para o desenvolvimento do nosso turismo. Agradecer também a todos os participantes, muitos deles que têm estado em todas as nossas iniciativas desde que lançámos o projeto em 2003, e é para vocês que nós organizamos este e outros eventos públicos que o IPDT tem vindo a oferecer ao longo destes anos. Também uma palavra muito especial aos colaboradores desta edição e das edições anteriores do Turismo porque sem contributos de qualidade, nós, ao fim destes 17 anos, não teríamos, com certeza, a revista com esta pujança e com a procura que ela tem vindo cada vez mais a ter no nosso mercado. Uma palavra também muito especial à equipa do IPDT, que abraça sempre estes projetos com uma energia e uma dedicação que nos permite, efetivamente, ano após ano, estar com os nossos parceiros, convosco, contribuir de uma forma diferenciada para um turismo diferente, um turismo, como vos dizia, um turismo positivo. Portanto, terminando, desejo-vos um ótimo período natalício. Fiquem atentos à próxima iniciativa do IPDT, à Conferência Internacional, sobre a qual daremos notícias muito em breve. Muito obrigado pela vossa atenção e um Feliz Natal para todos.